Oi, gente! Antes tarde do que nunca, eu acho, como já diria nosso amigo Ash Cash no Pikachu, vim falar pra vocês sobre os livros lidos em julho e a minha TBR de agosto. Bom, nem todas as metas de julho vieram aí, teve coisas que eu não consegui cumprir, principalmente porque eu viajei só com a malinha de mão e não dava pra levar esses dois calhamaços aqui, ó. Duna e Nossa Parte da Noite na minha mala de mão. Então eu optei por levar dois livrinhos menores, que foi A Vida Não É Útil e Tudo é Rio, da Carla Madeira. Li os dois, bem curtinhos. Eu vou começar falando sobre A Vida Não É Útil, porque eu não gostei muito desse livro do Tudo é Rio, da Carla Madeira, e eu quero embasar a partir das outras leituras do mês. Bom, A Vida Não É Útil é do Ailton Krenak, que é membro, né, de uma tribo dos povos originários, né? Ele vai trazer pra gente reflexões sobre o mundo capitalista e a forma como ele não tá conseguindo se sustentar no mundo atual, né? Na forma como ele se apresenta. E é muito interessante porque a gente aprende a engolir o capitalismo da forma como se não tivesse outra saída, não tivesse outra escolha. Na verdade, ele fala aqui que se não houver outra escolha, não vai ter outro futuro pra gente que não seja o fim da humanidade, como conhecemos hoje, né? Que o mundo não acabar, mas que o ser humano não vai conseguir ficar aqui por muito tempo. A gente só aprende a consumir mundos, né? A partir da lógica capitalista. Agora eu vou falar da experiência lendo o livro. No começo eu gostei muito, mas ali, ainda no começo, mas um pouco mais pro meio, eu achei que fosse ficar aquela coisa muito senso comum. Tipo o Pequeno Manual Antirracista, que se você não tava no buraco, você meio que aquilo dali já é natural pra você. Mas não, tem muitas coisas diferentes mesmo, muitas coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, da forma como ele fala, que é uma forma muito inteligível. Ele tem uma oratória muito boa. Oratória porque esse livrinho aqui é um compilado de palestras que ele deu, são vários textos, né, compilados de palestras que ele dá. Então, em alguns momentos até alguns pontos específicos se repetem, porque se você pensar, ele estava falando aquilo para um público diferente. Mas são poucas coisas, nada que fique enfadonho, nada que fique rodando sobre o próprio eixo, né, dos mesmos temas. Muitas dessas palestras foram dadas na pandemia ou pós-pandemia, então tem ainda muito desse contexto que a gente viveu recentemente. Aconselho muito, vale muito a pena. É um pouco tempo que você vai investir aqui e você vai sair com uma bagagem muito boa sobre o mundo. Vou ler um trechinho aqui pra vocês, carteado, de que eu marquei, porque eu marquei bastante esse livro. Vamos lá. Em vez de imaginar mundos, a gente consome. Comemos a Terra e vamos comer a Lua, Marte e outros planetas. Eu estou interessada na caminhada que fazemos aqui, na busca de uma espécie de equilíbrio entre nosso mover-se na Terra e a constante criação do mundo, pois a criação do mundo não foi um evento como o Big Bang, mas é algo que acontece a cada momento, aqui e agora. E aí, gente, muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Então vamos para o livro que demorou um século para ler, que foi O Amor nos Tempos do Cólera. O Gabriel Garcia Marques não é o meu autor preferido, definitivamente. Eu falei para vocês que eu consegui encarar melhor a leitura escutando, porque eu acho que a poesia com que ele escreve, a sonoridade do que ele fala, muito bom, muito bonito, mas as histórias mesmo, assim, pra mim são histórias que não é o meu tipo de história, são histórias da vida comum. Nessa história aqui, a Firmina Daza, ela tem um grande amor na adolescência, que era o Florentino Ariza, mas, assim, por coisas que vocês vão também saber no decorrer da história, não adianta contar, senão não vai ter surpresa nenhuma, mas não é nada. Ela acaba casando com um médico chamado Juvenal Urbino, que tinha uma colocação melhor na sociedade e tudo mais. Vive uma vida muito boa. E a gente começa a história, na verdade, no fim da vida deles, né? No fim, já na velhice deles. E eles vão fazendo um retrospecto durante o livro todo de toda a juventude, toda essa saga da paixão da Firmina Daza com Florentino Ariza e o casamento e o relacionamento com o Juvenal Urbino. É isso, gente, o livro é isso. É uma história da vida toda, que não tem grandes acontecimentos, a não ser o Cólera, né? Que, na verdade, é um personagem, assim, pincelado. Muita gente já vi que não gostou do final. E, sinceramente, assim, eu achei que ele não dá uma lição de moral, como depois eu vou falar pra vocês de outro livro que eu li, mas ele não dá uma lição de moral de como as coisas devem ser. Ele simplesmente fala de como as coisas são, né? Ele conta uma história de como a vida
se desencadeou para esse momento. E não tem tanta pitada de realismo mágico, não tem tanta aventura como 100 Anos de Solidão. Mas é muito bonito, assim, e o Gabriel Garcia Marques, eu acho que muita gente acha bonita as obras dele, porque ele fala coisas terríveis de uma forma muito poética. Então, cuidado, que tem coisa aqui que não é história de amor, na verdade, só é a habilidade linguística do Gabriel Garcia Marques. Nessa toada aí, que eu tava lendo esse livro super difícil, que não... que era sobre a vida, né? Eu já tava acostumada de manhãzinha colocar o áudio deles, escutar um pouquinho, tomando café. Eu comecei a ler o livro de junho da Tag, que foi de maio da Tag, que foi A Mulher do Século. O livro de junho li e terminei em julho. Ele é um livro que é muito divertido, ele cumpre o propósito dele se for entretenimento, distração. Isso daqui é bem positivo nele, é um livro muito engraçado, lá pra comédia. Conta a história, né, da mulher do século, que é a tia Mami, a tia do narrador personagem, que é, por incrível que pareça, o mesmo nome do Patrick Dennis, né, do autor do livro. Ele conta como se fosse a história dele, né, mas acho que não é, não. E ele vai falar como ele perdeu os pais muito novo, foi morar com essa tia, que ela tinha um pensamento revolucionário. No começo, assim, quando ela era mais jovem, assim que ele chega, é mais legal, porque ela é bem fora da casinha mesmo, até para os nossos padrões de hoje, muito interessante, só que aí depois ela meio que vai se moldando a sociedade, fazendo o que as pessoas esperam que uma mulher como ela faça, e aí eu acho que vai ficando meio chato, sabe? Mas, mesmo assim, é um livro muito engraçado pra sair aí da enfadonha leitura do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que vale a pena, apesar de não trazer nada posterior, como A Vida Não É Útil, algo que faz você refletir. Não, é uma historinha bobinha, bacana, engraçada, que você ri, e vai ser isso. Outro livro que eu estava pra terminar era Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Há muito tempo que eu não lia contos. E da Lígia Fagundes Telles, se eu li alguma coisa foi na infância, então eu não lembro, né? Eu gostei muito, gente, muito. Principalmente dos primeiros textos. Os primeiros textos eu ficava, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E dá a entender que são coisas figuradas e você fica tentando descobrir o significado oculto das coisas que estão acontecendo ali dentro. Não tem muito o que falar, porque são vários textos mesmo. De todos, eu chamo a atenção pra Sauna, que foi um que eu achei bem bacana. E Senhor Diretor e Tigrela. Eu amei esse Tigrela. Eu li umas 3 vezes, assim, muito bom. E é uma surra na cara das pessoas que falam, ai meu Deus, eu sou muito velho pra ter essas opiniões desses jovens e eu estou me desconstruindo. A Lígia Fagundes Telles, se você, né, fizer uma reflexão aqui das coisas que ela fala, e eu acho que muitos autores, assim, eles conseguem ter essa visão, mesmo na época que eles viviam, do mundo atual e da importância, essa sensibilidade com o outro, né? Essa sensibilidade com o mundo que cerca a gente. Então, eu achei a Lígia Fagundes Telles bem desconstruída, então você não tem desculpa, hein? E o último livro polêmico é Tudo é Rio. Bom, Tudo é Rio foi uma mistura pra mim. Eu comecei gostando muito, chorei horrores. Eu tinha uma amiga que achou bobinho, assim, achou nada demais, e uma amiga que amou. Então eu tava preparada pra ser uma dessas coisas, ou achar bobinho, ou então amar. E eu estava amando. A forma que a Ana Carla Madeira escreve é fluida, é boa de ler, é atual. Então você vai lendo de uma forma bem poética. O livro é rápido, entendeu? Eu sublinhei várias coisas aqui. Muitas coisas fazem você refletir. Tem um capítulo aqui sobre fé, né? Que eu não posso pedir pra você se dar mal, porque o mesmo Deus que é pra mim é pra você e tal. Que eu achei muito bacana a reflexão que ela trouxe. Mas eu achei que no final descambou muito pra esse lado da fé, assim. Que não é uma coisa que me agrade muito em livros em geral, mas beleza, é opinião pessoal. E eu achei que ele ficou com uma pegada de fábula. E fábula a gente sabe, né? No final a fábula ela tem uma moral da história. E eu achei que a moral da história aqui foi péssima.
E eu vou falar um pouquinho pra vocês a diferença. Eu falei que eu ia deixar isso por último, porque eu queria falar, por exemplo, da diferença do livro do Gabriel Garcia Marques. Porque também tem uma situação aqui péssima no final, só que ele conta como se fosse coisas da vida, não como se fosse uma lição de moral, sabe? E nesse livro aqui, eu achei que em algum momento, eu não reli pra saber em que momento exatamente, que ela começa a desenhar as coisas como se fosse uma lição de moral, como se fosse, ó, tá vendo? Se você fizer isso, se você persistir, as coisas vão dar certo. Eu achei esse livro com essa pegada e muito problemática, sabe? A ponto de pra mim, destruir a experiência toda do livro, esse final. Porque eu achei que ele tratou um tema muito sensível, num país, porque o livro é de uma autora brasileira, num país como o nosso, que tem problema de violência doméstica tão pesado, ele tratou de uma forma muito negligente, e nem só negligente, de uma forma mesmo, de uma forma de chancelar certas atitudes que são tão comuns na nossa vida, né, em comunidade, e que são perversas, são horríveis para mulheres. Destruiu, pra mim, a leitura inteira, assim, a ponto de eu não querer mais ler Carla Madeira. Inclusive, eu já comprei o segundo livro e vou ter que ler. Mas eu assisti uma entrevista com ela no Óbvios, no podcast Óbvios, que me indicaram, porque na hora que eu acabei eu fiquei assim, sabe quando você fica, gente, que isso? E eu fiquei até em dúvida, assim, quando acabou logo no meu Scooby, eu até comento isso, uma mão na consciência, uma mão na cintura, outra na consciência, porque eu gostei muito do livro. Quando o final foi um final, né, eu fiquei assim, pô, faz sentido, sim, mas aí depois e aí eu fui procurar ver se tinha alguém que pensava como eu, e eu vi que algumas pessoas pensam também. Me falaram desse podcast que ela fala que não é um final feliz, e que ser feliz ou não depende do seu ponto de vista, enfim, que ela deixou... Ela não vou nem falar porque eu não vou estragar o final pra vocês, mas que ela falou assim que é interpretativo e deixou em aberto, mas assim, essa não foi a sensação que eu fiquei, sabe? Não vou falar mais porque, como eu falei, o problema pra mim maior é no final. Ele conta a história de uma moça que ela é puta e que gosta de ser puta. Até aí tudo bem. E, ao mesmo tempo, os outros protagonistas são um cara que trabalha assim desde de criança, né? Faz trabalhos manuais. E uma menina que foi muito bem criada e que a família dela sempre foi muito feliz e tal. E ela se apaixona por esse cara aí que gosta dos trabalhos manuais e tal, que é um cara trabalhador e papapá. E, paralelo, né, a gente tem a história dessa menina que é puta, que gosta de ser puta, que os pais dela morreram no acidente, e ela foi ser criada com a tia, e acabou que ela sofreu muitas negligências na mão dessa tia, que não tratava ela como filha, né. Enfim, a história entre esses três personagens, né, esses três personagens eles vão se encontrar em algum momento do livro, e a gente vai ver o enredo se formar, além de ter umas voltas, né? A gente vai ficar sabendo um pouco do passado de cada um dos personagens. Ele fez uma coisa que eu também não gosto muito, apesar de eu ter dito que eu gostei da experiência, que é deixar a gente querendo saber o que acontece no final de um capítulo, e no capítulo seguinte, pra manter o mistério, fala de outra coisa aleatória, como se nada, sabe? Sabe aqueles capítulos de série que acabam num cliffhanger, né? Acaba naquela fisgada, assim, que faz você assistir o capítulo seguinte, e quando chega no capítulo seguinte, sei lá, outras pessoas falando de outras coisas, e você fica, ai meu Deus, eu sou um palhaço aqui, né? Porque eu fui assistir o segundo episódio querendo saber o final dessa cena, e a cena só vai ter final, sei lá, daqui a 3 episódios, porque eles vão começar a contar histórias de pessoas aleatórias. É isso. Eu senti essa pegada aqui, que foi uma coisa que eu também não gosto, que foi uma coisa que aconteceu naquele livro do quarto... Daquele livro que eu li mês passado, que eu nem lembro mais o nome, 4622, né? Daquele Joe Dicker. Eu senti que ela fez isso aqui um pouquinho também, que eu acho que os personagens eles têm que se sustentar sem mistério, né? E ela carrega um mistério aqui durante boa parte do livro, que eu acho que não atrapalha,
que não atrapalha, mas que ela dá essas enganadinhas aqui que me deixam um pouco frustradas. Então esse daqui, por incrível que pareça, é o livro que eu dou a menor nota, porque eu fiquei com ódio. Eu queria queimar o STF quando eu terminei esse livro. Assim, eu tomei banho, aí eu fiquei assim na dúvida quando eu acabei. Aí fiquei assim na dúvida quando eu acabei. Aí tomei banho, aí eu fui crescendo aquele ódio que eu não conseguia dormir, gente. De tanto ódio que eu fiquei dessa altura. Ai, gente, é isso. Aqui pra vocês, meus livrinhos que eu comprei. Eu fiz o vídeo rápido mostrando os recebidos, né? De como eu gastei todo o meu dinheiro na Book Friday, na promoção de junho. Na promoção de junho da Amazon. Aqui, tá aqui. Olha, temos mais aqui. E eu tenho mais pra colocar numa outra prancha aqui que eu não coloquei ainda. Tem mais na sala. Enfim, muitos livros, muitos livros, muitos livros. Esse daqui eu botei em destaque porque eu amo esse livro, As Vantagens de Ser Invisível. Se vocês depois quiserem. Se bem que eu acho que eu fiz a resenha dele aqui. Muito bom, gente, leiam. Ele parece bem bobinho, assim, no começo, que nem o livro do Ailton Krenak. Mas você se surpreende, ele dá uma rasteira, assim, maravilhoso. Aí tem vários livros que eu tô querendo ler aqui. Comprei uns de Stephen King, A Cor Púrpura, A Natureza da Mordida. Esses dois aqui de George Martin foi meu irmão que deu. Inclusive, eu fiquei com vontade de terminar a série, porque eu li o primeiro livro de Game of Thrones todo, e o segundo livro eu li só até metade e nunca terminei a série. Mas esses aqui são histórias apartadas, né? Então, e os outros que ele me deu eu não consegui trazer porque minha mala era de mão. Isso, eu tô com os livros em inglês, a Desobediência Civil aqui, que eu também já falei bastante bem pra vocês. Aqui alguns livros da Tag que eu comprei a pulso. Tem só os que estavam com essa tarjinha, os outros eu coloquei na sala. Quando eu colocar o outro armário lá em cima, eu vou botar lá e vocês vão ver, vai ficar bom. E então pra TBR do próximo mês, né, na verdade desse mês de agosto, né, eu vou terminar de ler essa parte da noite. Vou terminar de ler Tuna. E pretendo terminar de ler a sequência de um livro que eu gostei muito do primeiro, que foi Filhos de Sangue e Osso. Eu comprei esse... Pra vocês terem noção de como eu gostei, eu comprei em inglês ele, pra reler em inglês. E agora eu comprei o segundo a preço de ouro também, porque ele nunca entrou na promoção, impressionante, caríssimo. Eu comprei Filhos da Virtude e da Vingança. Eu tô quase na metade dele, tô em 42%. E eu não tenho gostado, né, desse Filho da Virtude e da Vingança, nem metade do que eu gostei do primeiro. Mas tem muito isso também, do momento da pessoa. Esse livro da Tag, por exemplo, eu amei. Porque eu tava nessa leitura pesada do Gabriel Garcia Marques. Então eu achei prazeroso. Talvez se eu tivesse em uma outra época, em outro momento da minha vida, eu não tivesse gostado tanto, né? Então tem muito isso de ser o momento também. Por enquanto vão ser esses os livros que eu vou colocar, porque como vocês viram, eles são bem grandes. Duna eu também já tô quase na metade, mas Nossa Parte da Noite não andou muita coisa. É um livro bacana, como eu falei pra vocês, são X-Men na Argentina, praticamente. E é bem interessante, mas eu não tô conseguindo ter tempo de me dedicar, sabe? Então, vou deixar só esses. Eu até comecei O Idiota, do Dostoiévski, mas também, né, um livro gigante. Li, foi 1%. Então, nem vou contar. Dei uma caminhada também no livro de Angela Davis, As Prisões Estão Obsoletas. Quero ver se consigo terminar esse também. Então, bota aí esse no TBR também, né? Eu quero falar TBR, porque eu sou PTBR. E é isso. São os livros que eu acho que eu vou tentar terminar de ler. Quem quiser saber as minhas perspectivas até o fim do ano, me siga no Scooby, eu vou colocar aqui a minha rede. Me sigam lá, que lá eu faço comentários em tempo real, então vocês vão poder também visualizar a minha progressão, né? No livro da Carla Madeira, por exemplo, que eu achei terrível, tá bom? E tudo bem se você acha bom, mas você está errado. É isso, beijos e até a próxima.